Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Ailton Lopes e você está no seu canal EBD Classe Efatá. E nessa oportunidade estaremos lidando com a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical Adultos. E você pode ficar ligadinho aí, porque hoje nós estamos trazendo para a sua vida um tema poderosíssimo que vai falar sobre a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, queridos. E para que essa unidade seja plena e perfeita, existem 3 atributos da fé que são inseparáveis e indispensáveis para uma unidade perfeita, que é a humildade, mansidão e a longanimidade. Galera, fica conosco que vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Está comigo aqui nesta aula, como sempre, minha esposa Juliana Lopes, e todos nós sabemos que nós estamos trabalhando em equipe, eu, minha esposa e a minha filha Ana Luísa Lopes, que também está por trás dos bastidores, mas em breve, bem pouco tempo, ela estará aqui na telinha, juntamente conosco. E você vai ver algo que o canal está preparando, que será para toda a família. Queridos, dito isto, vamos passar para aqui a nossa irmã diaconisa Juliana Lopes, para que ela possa estar dando início à nossa leitura da lição. Amém? Amém. A nossa lição de número 11, como já foi dito, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Nosso texto áureo: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios capítulo 1, verso 1. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 4, do 1 até o 4. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Nós temos aí um objetivo geral, mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Temos aí 3 objetivos específicos. Explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Amém, queridos? Então é indispensável esses atributos. Então, que nós possamos entender, queridos, que todos nós estamos em construção. Todo cristão deveria andar com uma plaquinha, como diz, alguns nossos professores, escrito em construção. Queridos, aí existe a parcela de falha, de erro. Nós não somos perfeitos, mas através desses atributos vamos conseguir viver unidos em Cristo, sabendo respeitar ao nosso próximo, a ideia do nosso próximo, é verdade, aquilo que o nosso próximo pode estar colocando diante de nós. Existem por aí algumas teses que nós não conseguimos compreender. Como assim? Queridos, algumas teses como irmão tóxico. Que isso? E a ideia para o irmão tóxico é que se o irmão tóxico estiver sentado na direita, tu senta na esquerda. A ideia é que se oponha ao irmão tóxico. Queridos, para pensar. Só existe céu e inferno. Se o irmão tóxico estiver no céu e você for se opor a ele, você vai para o... Cuidado com o que estão falando. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E a palavra do Senhor nos fala sobre um corpo. Quando você olhar para a dificuldade de algum irmão, queridos, lembre-se, você também não é perfeito. Sabe, Juliano, o Diácono Edson, um dos nossos construtores aí na vida cristã, ele sempre me ensinava algo que é muito bom. E eu quero transmitir isso aqui para você. E o que é? Queridos, é o seguinte, ele falava: Ailton, quando você dobrar o teu joelho
Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a lidar com as fraquezas do meu irmão, para que quando eu apresentar alguma fraqueza, ele também haja de bondade para comigo. Ah, queridos, isso tem sido muito bom para mim e eu estou compartilhando isso agora com você. Pratique isso para que você possa crescer em unidade com o seu irmão, para que você possa entender o ponto de vista do seu irmão. Amém. Introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular aos cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. A genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão, longanimidade de cada crente. Nosso tópico 1. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Subtópico 1. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, queridos, é uma honra poder servir a Cristo, ser um representante de Cristo. Por isso, devemos se portar como pede o nosso querido e amado. Ele roga, na verdade, ele vai rogar para que nós venhamos andar de um modo digno, né? Então, como representante de Cristo, que nós possamos andar de modo digno, que as pessoas que nos olham, que olham para a igreja de Cristo, possam ver verdadeiramente unidade. Para quem não sabe, eu faço parte do CRE. O que é o CRE? O CRE é a Cruzada Evangelística da Restauração. Queridos, lá nós pregamos a unidade e isso é de fundamental importância. Por quê? Porque como é que eu vou pregar amor lá fora se eu não vivo amor na igreja? Como eu vou pregar a paz lá fora se eu não vivo em paz com o meu irmão? Ou seja, eu acho ele tóxico. Que isso? Eu vou pregar o que lá fora? Me perdoa, mas não existe um meio a não ser dizer hipocrisia. Isso é hipocrisia. Pregar o que eu não vivo com o meu irmão. Então, nós trabalhamos desta forma e devemos ser desta forma. Apresentar ao mundo o que verdadeiramente somos dentro da igreja. Não há possibilidade, querido, de Deus ou Espírito Santo fazer uma obra na vida lá fora se verdadeiramente não tivermos uma vida dentro da igreja de unidade e amor. Subtópico 2. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Essa referência está em Filipenses, capítulo 2, versos 6 e o 7, que eu acho até interessante a gente ler. Bom. Efésios 2, 6 e 7. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Agora, já imaginou se Jesus quisesse dar demonstrações? O diabo ia falar para ele: transforma a pedra em pães. Ele fala: deixa comigo. Agora. Pula daqui e faça uma apresentação espetacular. Os anjos vão te aparar e vai ser um espetáculo. Que humildade teria nisso? Querido, Jesus veio para se submeter à vontade do Pai. E foi o que ele fez. Amém?
Pense nisso aí e veja como muitas vezes o adversário tem as suas estratégias de nos destruir e às vezes por fraquezas nossas nós caímos nesse lado do adversário. Continuando, no Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Evangelho de João, capítulo 13, do 3 ao 15, é importante lermos. 13, do 13 ao 15. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, ele fez primeiro, ele, Senhor, Deus, Rei, ele demonstrou em atitudes o que é o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus. Como vai dizer, ele sendo Senhor, ele sendo mestre, agora ele vai tomar uma posição de servo, de lavar os pés dos seus discípulos. Então está dizendo, eu fiz, tá olhando? Presta atenção? Agora vocês que vão fazer. É um exemplo de humildade dado pelo nosso mestre. Isso. Ele continua dizendo, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Isaías 32, verso 6 vai falar. E Mateus 23, verso 28. Mateus 23, do verso 28. Isso aí. 23, verso 28. Vamos lá. Verso 28. Isso. Isso aí. Assim também vós exteriormente pareceis juntos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Só isso? Então, movida, né, não pode ser movida a humildade pela falsa aparência, é o que Jesus está falando. Justamente, isso que ele está falando. Aparentemente estão todos ali no mesmo lugar, porém, na verdade, não existe interiormente, não existe uma conexão. Isso é terrível, queridos, né? Estar no mesmo lugar não significa estar junto, não significa estar unido. E foi justamente isso que o Senhor Jesus vai mostrar para a gente lá em Atos 2, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar e o pensamento era só um e o propósito era só um. Sabe, queridos, é aqui que às vezes eu me permita falar. Mas às vezes as pessoas vão para algumas congregações e às vezes saem dali falando mal da igreja, saem dali falando que a igreja é assim. Sinceramente, quando você entrou para aquela congregação, você foi ver a visão da congregação? Você foi perguntar ao pastor qual era a visão daquela igreja? Porque na verdade, porque às vezes eu quero me unir a um grupo de pessoas que tem um pensamento que é diferente do meu, né? Em questão de visão de igreja. Tem algumas igrejas que trabalham ali com louvor, tem outras que são mais tradicionais, não é verdade? Então, às vezes as pessoas entram e acham que a igreja tem que transformar-se ao modo dela. Não, né? Você pode, se você gosta mais do louvor, tem igrejas que, né, dão mais atenção ao louvor. Ah, eu gosto mais da palavra. Então você pode chegar ali e buscar uma igreja que tenha mais tempo com a palavra. Agora, a gente não pode depois sair falando mal da igreja, se a gente não buscou saber qual era a visão daquela igreja, qual era o propósito daquele povo que já estava ali, entendeu? Então, que nós possamos, querido, verdadeiramente se unir a um grupo que está com a mesma visão que a nossa, entende? A mesma visão, o que eu quero, aquilo que Deus tem para mim como chamado. Não, Deus tem para mim como chamado essa obra aqui. Então, se una a um corpo que está ligado a essa obra, ou faça melhor, converse com os seus líderes, seus pastores e gere um grupo de louvor, se a sua igreja não tem, se é isso que te deixa um pouquinho triste, gere um grupo de evangelismo, se é isso que você está sentindo falta, porque existe aquele grupo do tô vendo que não tem isso, tô vendo que não tem aquilo outro, tô vendo, só tá vendo, né? E às vezes tá vendo e falando fora, e isso é feio demais. Então, o que é bom
bom é poder chegar ali, sentar, conversar, levar uma ideia, uma solução. Queridos, a melhor coisa que tem de um crítico é quando ele leva a crítica e a solução para aquilo que ele está criticando. Aí ele obtém sucesso e vitória. Bora? E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Filipenses 2, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, o segredo da humildade está aqui, né? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, eu acho que quando a gente se acha alguma coisa, ou acha que tem alguma coisa, nós fugimos desse princípio aqui do verdadeiro cristão, que é a humildade. É entender, olhar para o outro e ver ele como superior. Se nós caminharmos dessa maneira, não vai haver essas vanglórias, não vai haver essas contendas no nosso meio. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. Isso aqui é importante. Eu não desenvolvo a humildade por mim mesma, por vontade minha, não. Somente através do Espírito Santo. Subtópico 3. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. 2 Coríntios 12, 20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. João 17, deixa eu ver se eu anotei. Assim. João 17, 21 e 23. Ele fala, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. 17, 21. João 17, 21 ao 23. Ele diz aqui, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Até o 23. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens me amado. Queridos, isso aqui é algo extraordinário. Então o mundo vai ver, o mundo vai acreditar que Jesus Cristo foi enviado através da unidade, porque verdadeiramente, querido, você olhar todos os povos, línguas e nações unidos em um só corpo, igreja, é algo extraordinário. Como pode isso se amarem, sendo pessoas distintas, povos diferentes? Como pode? Através de Cristo, de tudo aquilo que Ele fez, aleluia, para a nossa vida, em nossa vida. Querido, que verdadeiramente possamos entender esta lição, porque ela é fundamental e muito importante. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25, que ele diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual cuidado uns dos outros. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas 5,16. O Espírito Santo, ele que nos condiciona a ser assim. Não tem condições humanamente produzir tal fruto. Não tem condições humanamente ser dessa maneira. Só através da obra do Espírito Santo dentro de nós que nos tornamos assim, como Cristo foi. Aí nós vamos ver a necessidade
de Jesus dizer para os seus discípulos, né? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam cheios do Espírito Santo, revestidos de poder. Então, queridos, há uma necessidade, tá? Há uma necessidade do Espírito Santo em nossa vida, dos frutos do Espírito, né, serem gerados em nós, para que nós possamos colocá-los em prática. Isso, queridos, nos mostra o quanto nós, homens naturais, somos inclinados às coisas ruins. Mas o Espírito do Senhor em nós nos leva a compreender esse tão vasto amor. Perceba, pensa só um pouquinho comigo. Imagina Pedro, a sombra de Pedro curando e ele sem o Espírito Santo. Ele se sentiu todo poderoso. Ele iria esmagar os outros irmãos, porque ele ia ser o tal. Mas a gente vai aprender com esses homens a humildade. O apóstolo Paulo, quando ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Ou seja, ele vai mostrar que é uma obra em conjunto, sabe? E nós precisamos entender isso para que essa obra venha verdadeiramente ter um grande impacto, um impacto de transformar vidas que estão desgraçadamente destruídas, sabe? Totalmente sem a graça de Deus. Só através da unidade, do amor, da compreensão que nós vamos conseguir. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Tópico